O que é uma palavra? Uma palavra é aquilo que eu uso para me comunicar com as pessoas. O que ocorre é que hoje a sociedade mudou tanto essa situação e que as pessoas passaram a dar às palavras significados que elas não possuem. E isso transforma o entendimento em um monte de confusão que interfere no aprendizado de muitos adolescentes, de muitos estudantes no meio acadêmico, no meio escolar, nas escolas, em todos os ambientes em que eles devem emitir suas ideias, suas opiniões. E isso porque nós aprendemos na ciência que determinadas coisas têm seu significado. Há um fator que hoje na sociedade extrapola esse caminho por onde anda a ciência e que é o que nós chamamos de ideologia. E a ideologia está acabando com essa capacidade que nossos estudantes têm de entendimento. Uma palavra ela significa algo, especificamente aquilo. Mas quando, por exemplo, ele aprende durante a aula de língua portuguesa o significado daquela palavra, é dado um contexto, é explicado o contexto para aquele aluno. Em seguida, vem, por exemplo, um outro professor, ou de filosofia, ou de sociologia, ou de história, ou geografia, física, e cada um daqueles professores, eles pegam aquela palavra e aplicam aquela palavra dentro do seu contexto. Se o contexto é literal ao significado da palavra, isso só engrandece o conhecimento. Mas muitas vezes o que a gente percebe na sociedade atual é que muitos professores são militantes e com uma ideologia, eles pegam a palavra, se apropriam daquele entendimento e explicam na sala de aula. Isso confunde o aluno e quando ele vai fazer uma prova, ele tem dúvida se realmente aquilo que ele está usando, aquilo que ele está falando é real ou não, porque há tantos significados diferentes para aquela mesma palavra. Vou dar um exemplo. Palavras como depende, como quaisquer, como segundo, como conforme, são palavras que têm um significado, mas, por exemplo, se nós pensarmos na palavra quaisquer, quaisquer significa qualquer. E, recentemente, nós temos aí situações em que um representante aí, um deputado federal, ele foi preso porque ele fez algumas ofensas a alguns ministros, aí, alguns representantes do governo, e devido àquilo, aquela reação dele, ele foi preso. Só que ele tem a garantia parlamentar, como lá no parlamento, como representante do governo, como deputado federal, ele tem a garantia de que ele pode se manifestar, e lá, inclusive, é claro a lei que o defende, que ele tem a garantia em quaisquer, o uso de quaisquer palavras. Quaisquer significa qualquer. Ele pode ter feito errado, ele pode ter ofendido, ele pode ter agredido, ele pode ter ameaçado, mas o fato é que na lei que o garante, que o protege, há essa palavra quaisquer. Então ele não pode ser preso por quaisquer ameaças. Ele não foi pego, alguém não o interviu, não presenciou ele com uma espada, com uma faca, com um revólver, com uma arma qualquer, ameaçando alguém. Ele não foi abordado ameaçando diretamente uma pessoa frontal e ele com uma arma dizendo que vai matar essa pessoa, mas ele pode ter falado o que ele quisesse. Ele errou, errou. Então existem penalidades para isso, que pode ser calúnia, difamação. O fato é que o fato dele falar não justifica a sua prisão, porque a lei que foi criada para conduzir o comportamento dos parlamentares tem essa expressão quaisquer. Aí um aluno vê essa situação e ele pensa, peraí, ele vai imaginar, mas espera aí, quaisquer então não significa qualquer, porque se ele usou e foi preso, então não é quaisquer. Situações como essa confunde a cabeça daquele que está aprendendo, do estudante. E isso ocorre com uma série de situações. Essa semana eu fui abordado, eu vi um vídeo que está viralizando aí, um artista espanhol muito conhecido, né, atualmente, ele foi foco, né, de um acontecimento. Um senhor, ele tira uma foto com o seu bebê,
um bebê de 3 meses, né? Ele coloca o bebê no colo e com os braços ele protege o bebê e ele fala: este é o meu orgulho. Ele fala isso em relação à criança que ele tinha no colo, possivelmente por ser o primeiro filho, né? E esse comediante faz uma analogia de situações que poderia acontecer com esse bebê, como se ele pudesse prever o futuro de alguém e se sentiu no direito de usar uma foto que para um pai tinha o seu propósito, era um reconhecimento ao seu filho que havia nascido. Esse comediante extrapola usando daquele espaço que não era dele e fazendo uma brincadeira sem graça com esse bebê de 3 meses. Ele faz essa analogia usando a palavra orgulho, devido ao fato de, em junho, se celebrar o orgulho LGBTQIA+. Vamos ver o vídeo e vamos reagir vamos ver realmente o que aconteceu com isso, porque isso não ficou barato. O pai, ao ler aquilo, ele então procura saber onde aquele artista fazia os seus shows, e ele então vai até o espetáculo, interrompe o espetáculo e vamos ver o que acontece com esse comediante. ¿Quién eres? ¡Hombre! ¡Hombre! Estos los comentarios pedófilos que ha hecho de mi hijo, Dime a los comentarios de mi hijo, ¡Basura! ¡Ahora! ¿Qué decías que iba a comer un negro? Mi hijo que iba a comer pollas, con 3 meses, ¡Basura! ¿Ahora qué? ¡Dímelo! ¡Dímelo a la cara! ¡Aquí ahora! ¡Dímelo ahora! Perdonad, lo siento, os pido perdón. Os pido perdón. Soy únicamente un padre que defiende a sus hijos. Ha hecho comentarios sexualizantes de mi hijo de 3 meses. Y eso tiene sus consecuencias. No, ahora vas y me denuncias. Ya está. Es que mira, es que te cojo. E isso é o que acontece hoje com as palavras. As palavras elas têm um significado, mas a ideologia está acabando com esses significados que as palavras têm. É como quando as pessoas falam em sala de aula, os alunos sempre perguntam sobre o uso de pronomes neutros. Eu sempre falei que pronome neutro é uma brincadeira, é uma modinha, que isso não é formal, isso não é reconhecido. E países como a Argentina, por exemplo, que até pouco tempo estava usando o pronome neutro, agora ele não está aprovado, ele não é viável nas instituições, nos documentos oficiais. Você pode usar o pronome neutro como brincadeira lá na rua com os colegas, numa diversão, beleza, mas você usar aquele pronome neutro quando no idioma da língua portuguesa já existe o pronome neutro, então seria distorcer o conhecimento. E isso faz com que os nossos estudantes acabem confundindo mais o que realmente representa o idioma da língua portuguesa, né? Inclusive, em relação a esse uso da linguagem do pronome neutro na Argentina, a Real Academia de Letras espanhola, ela negou, ela não reconhece esse pronome, né, oficialmente, porque, na verdade, o que você faz é empobrecer a língua. Então, o pronome neutro ele já existe na língua portuguesa. Quando eu falo todos, eu estou me referindo a homem, mulher, a tudo que está no recinto. Eu quero falar com todos. Não precisa criar todes, nem modes, nem dodes, nem bodes, nem nada disso, que são invenções e modinhas. Então, a palavra ela precisa se manter, ela tem que ter o seu significado. E nós, professores, temos que nos despir de nossas ideologias para não confundir o aprendizado de nossos alunos. Espero que você tenha gostado. Até o próximo.